Que as células já se dividiam, nós já sabíamos disso. Nós temos vários processos de divisão celular, inclusive doenças, elas se proliferam justamente por causa de uma divisão celular desorganizada ou descontrolada. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso nessa aula de biologia hoje com o professor Evandro. Roda a vinheta! Vamos lá, galerinha! Como as células então se dividem? Nós sabemos que existem dois tipos de células, células eucarióticas e células procarióticas. Ocorre que existe uma sinalização para que esse processo de divisão celular ele aconteça nas células. O que acontece? Essa sinalização ela pode vir de um contexto tanto da parte intracelular quanto da parte extracelular. Então, a necessidade é que vai vir ou de fora da célula ou de dentro da célula. A replicação do DNA é um outro processo. Beleza, primeiro nós vimos que precisa uma sinalização ocorrer, que vem do processo intra ou extracelular, ou uma sinalização vinda do meio intra ou extra. Agora nós vemos a replicação do DNA. O que seria a replicação do DNA? As células que serão formadas devem possuir DNA como base principal de suas funções, ou seja, nós vemos que o DNA ele vai sofrer uma duplicação, ok? Beleza, após essa replicação do DNA, nós vamos ter o processo de segregação. O que seria essa segregação? A distribuição desse material replicado para as células. Existe uma célula. Essa célula se divide em duas. Então, o que seria a segregação? Essa célula que se dividiu em duas, essas duas devem ter o material de DNA que foi replicado. Deu para entender? Então, passamos pelo processo de sinalização, pelo processo de replicação e o processo de segregação. Agora vem um processo chamado de citocinese. Para que ocorra uma divisão das células, a citocinese deve acontecer, porque não adianta essa célula querer se dividir em duas e isso aqui não separar. A citocinese é justamente essa separação, ok? Então, a separação das células que foram duplicadas, isso é citocinese. Repete comigo, citocinese. Muito bom. Depois a gente vai ver que ocorre um processo de divisão nas células procarióticas, diferente das células eucarióticas. Nas células procarióticas ou nos procariotos, as células vão se dividir por fissão binária. Fissão binária. O que é a fissão binária? A célula vai crescendo, crescendo, crescendo até ela se dividir. Beleza? De forma básica. É isso. Vamos lá. Nas células eucarióticas, o negócio é um pouco mais complexo. Imagina só, as células procarióticas, elas são como se fosse um fusquinha, daqueles 70, anos 70 e tal. O que acontece? A célula eucariótica não, mano. Tem uma Ferrari, a célula é uma Ferrari já, entendeu? Já tem todo um material ali, toda uma tecnologia. Aí a gente precisa ter um manual top para entender um pouquinho dessas células eucarióticas. O que acontece? Existem dois tipos de divisão da célula eucariótica, o que você já conhece, meu querido aluno e minha querida aluna, mitose e meiose. Sendo que você aprendeu em sala de aula que a mitose ela serve para crescimento celular. Nós crescemos, eu, Evandro, quando eu era bebezinho ou no ventre da minha mãe, eu fui me desenvolvendo sempre por mitose, até sair do ventre da minha mãe e crescer, virar esse homem bonito aqui. Top! O que acontece? A meiose por si, então, ela vai formar o que nós chamamos de gametas. Beleza, gametas. Então vimos a sinalização aqui, a replicação, a segregação, citocinese, as células de divisão nos procariotos, como os procariotos se dividem, as células eucarióticas. Agora nós vamos ter algumas observações que são necessárias. Por quê? Uma célula, ela vive e funciona até se dividir ou morrer, ok? Então uma célula vive e funciona até se dividir ou morrer.
Outro aspecto, se for um gameta, vive até se fundir a outro gameta, ok? Esse processo, ele varia de acordo com a função ou idade da célula, ok? Então esse processo do gameta se unir a outro, ou o processo de a célula vive até e funciona até morrer ou se dividir, isso daí vai variar de acordo com o tipo de célula e a função dela, ok? Beleza, então. Ciclo celular agora, amiguinhos. O ciclo celular nós vamos falar a princípio agora sobre mitose, ok? E de forma rápida, para esse vídeo não ficar tão longo. O ciclo celular da mitose é o processo em que uma célula divide-se em outra. O processo que uma célula divide-se em outra. Aí nós temos algumas etapas desse ciclo celular. Nós vamos conhecer duas etapas importantíssimas, que é a intérfase. A intérfase se divide em fase G1, fase S e G2. E algumas características específicas de algumas células ainda funcionam com a fase G0, que é uma fase ali que ela vai estar parada, a célula, ok? A maior parte do tempo da célula, ok, fica em intérfase. A maior parte do tempo que a célula permanece no corpo, ela está permanecendo na fase da intérfase, ok? Ou no período da intérfase, ou na etapa intérfase, beleza? Aí a gente vai ter um processo específico aqui, porque nós temos as ciclinas e outras proteínas que vão ativar alguns eventos nesse ciclo celular, ok? Então, o que vai rolar aqui? Nós temos aqui Mzinho de mitose, a fase G1, a fase S, que é a fase de síntese do DNA, é a replicação do DNA ali, tá certo? Fase S e a fase G2. De forma rápida, a fase G1, ela vai crescer para que ocorra a síntese ou a produção de proteínas para a produção da duplicação do DNA. E a G2 vai criar alguns microtúbulos necessários para a divisão no processo de mitose, ok? Então você vai ter algumas ciclinas, ok? E proteínas CDK, que irão se unir para formar ATP e, juntamente com alguns substratos proteicos, formar o que nós chamamos de DNA, ou na fase síntese, ou nesse caso fase S da intérfase, ok? Meus amores, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Se quiser, bate um print da tela, top, beijão e tamo junto, até a próxima!